paz do Senhor, meus queridos. Olha, meus irmãos, que vontade agora de dizer aquela frase. Irmãos, levante as suas mãos e vamos dizer a nossa divisa. Senhor, eu quero ser abençoado com a tua palavra. Meus queridos, mas as poltronas estão vazias e as minhas ovelhas estão todas nas suas casas, esperando, aguardando no Senhor o fim que terá esta nossa situação. Meus queridos, esses dias eu tenho orado, tenho lido, tenho estudado a palavra, tenho buscado na palavra, e eu estou vendo aqui, meus queridos, um texto muito propício para nós nesta mensagem desta noite, do 5º domingo já em separação, em afastamento social. Meus queridos, olhem para o texto que eu vou ler, e eu quero tirar algumas lições preciosas para nós desse texto que nós vamos ler. Está Isaías capítulo 51, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler. Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só quando eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som da música. Preste atenção, meu povo, e escute minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. A terra do mar me aguarda, as terras do mar me aguardam, e o meu braço espero. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Meus queridos, o profeta Isaías ministrou para as tribos de Judá, para o Judá, porque Israel já havia caído na incredulidade e no castigo de Deus. E agora, então, ele está profetizando para a nação de Israel, representada por Judá, e ele está chamando a atenção dessa nação para que eles para que ela volte os olhos para o Senhor e olhe para o Senhor e busque o caminho do Senhor. Meus queridos, no Salmo 121 tem uma pergunta muito interessante logo no início do Salmo que fala assim, de onde me virá? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meus irmãos, a situação que nós estamos vivendo não é uma situação tranquila, embora nós estejamos tranquilos, porque nós temos o Senhor como nosso refúgio, mas não é uma situação tranquila, a situação é muito complicada. Está parando, a terra está parando, né? A nação está parando, e nós estamos aí à mercê da secretaria, à mercê do governo, à mercê do povo, humanamente falando, mas nós continuamos confiando no Senhor e sabendo que o Senhor cuida dos seus filhos. Isso não quer dizer que Ele não vai nos livrar, vai nos livrar das tribulações, não. Nós podemos passar por perrengues complicados e tribulações complicadas diante dessa situação, mas a gente continua confiando no Senhor e continua esperando no Senhor. Meus queridos, eu quero então compartilhar com vocês algumas lições desse texto aqui, da forma como o profeta fala para com a nação de Judá. Olha, meus irmãos,
na situação que nós nos encontramos, a situação que a comunidade se encontra, reclusa dentro de suas casas, o comerciante sem abrir seu comércio, o trabalhador sem ir para o seu trabalho, o jornaleiro, o diarista esperando alguma coisa. E assim, meus queridos, é a situação. Olha, o que nós vamos fazer? O que conselho a gente pode dar? O que a gente fala para a comunidade, para os irmãos? Olha, vocês precisam fazer isto, olha, façam isso assim, assim, meus queridos. O que o pastor pode falar para os seus irmãos, para aqueles que estão esperando, quem sabe, uma palavra de esperança? Meus queridos, esse texto, ele nos faz uma pergunta e apresenta a sua resposta. Para onde olhar nesses dias de pandemia? Para onde olhar? Meus queridos, para onde? Responda para mim, fala comigo. Para onde olhar nesses tempos de pandemia? E o profeta responde com 5 respostas interessantes. Primeiro é que ele responde, veja no versículo 1, quando ele dá a primeira resposta: precisamos olhar para Deus. Esta é a primeira resposta do profeta. Olha o versículo 1. Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para a rocha. Meus queridos, o profeta Isaías é o profeta messiânico, é o livro que mais se fala a respeito do Messias. E agora ele está chamando a atenção, olhem para a rocha, olhem para o Senhor, era a palavra que ele dizia para o povo de Judá. E o que nós falamos para vocês, olhem para a rocha, olhem para Jesus. Jesus é a nossa rocha, Jesus é o rochedo forte, Jesus é o nosso rochedo, meus queridos. Esta é a palavra nesse tempo de incerteza, nesse tempo de tribulação, de complicação. A primeira palavra, a primeira resposta do profeta, ao ser questionado para onde olharemos, ele diz, olhem para a rocha. Meus queridos, vocês lembram daquela passagem no Êxodo, quando o povo estava no deserto e apareceram serpentes, e muitas serpentes picavam e o povo morria. Aí Deus falou para Moisés, faça uma serpente, coloque na ponta de uma vara. E ele então fez aquela serpente e colocou na ponta daquela vara, num lugar bem alto, para que quando alguém fosse picado pela serpente, ele olhasse para aquela vara e era curado. Então, meus queridos, assim como lá no deserto mandavam olhar para a serpente, aqui o profeta está falando assim, olhem para a rocha. Meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse tempo de pandemia é olhar para Jesus, olhar para o Senhor, nosso Deus. Ele é a resposta, Ele é a solução e Ele nos dá a esperança que nós precisamos. E aí a pergunta se repete, para onde olhar nesses dias de pandemia? O versículo 2 nos explica, olhem para os servos de Deus. Olha o versículo 2, quando o profeta fala assim, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Olhem para Abraão, olhem para Sara, olhem para tudo aquilo que Deus fez na nação de Israel, no meio do povo hebreu. Era um só, umzinho quando eu chamei, e ele veio. E aí o que aconteceu? Dele e de uma mulher estéril, eu fiz uma grande nação, eu construí, criei uma grande nação, que chega até os nossos dias, da qual nós fazemos parte, pois somos Israel espiritual de Deus, somos filhos na fé de Abraão.
Meus queridos, olhem para os servos de Deus. Quantas maravilhas o Senhor fez na vida dos servos de Deus e através dos servos de Deus. Naqueles dias, Abraão tinha aquela promessa, esperava na promessa, aguardava na promessa, e o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor cuidou de Abraão, cuidou da sua casa, o Senhor cuidou da nação. Olhem para os servos de Deus, o Senhor fez isto na vida deles. Meus queridos, esse é o segundo olhar. Primeiro, olhar para a rocha. O segundo, olhar para os servos de Deus que foram assistidos nas mais variadas situações. Então, vocês que buscam a justiça, diz o texto, vocês que buscam a justiça, vocês que procuram, que buscam o Senhor, olhem para os servos de Deus e vejam quantas maravilhas o Senhor fez na vida deles e através deles, e o Senhor continua cuidando do seu povo. Mas a pergunta continua, e aí vem a terceira resposta: para onde olhar, meus queridos, nesse tempo de pandemia? Precisamos olhar para o coração de Deus. Vamos olhar para o coração de Deus, meus queridos. E como é o versículo 3 que nos fala deste coração. Olha o que diz: porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Meus queridos, preste atenção nesta realidade dessa terceira resposta. Olhem para o coração de Deus. Aquele povo de Israel, aquele povo hebreu, aquele povo de Judá, era um povo complicado. O profeta Isaías os chama de vermezinhos. Agora, meus queridos, o Senhor não desamparou aquele povo, o Senhor levou para o exílio, o Senhor trouxe do exílio, o Senhor reconstruiu Jerusalém, o Senhor reconstruiu o templo, o Senhor trouxe aquela nação de volta e colocou todos num lugar, e aí o Senhor deu o Messias. O Senhor deu o Messias para salvamento, para salvação de toda a nação que Ele escolheu e que Ele determinou. Meus queridos, para onde olhar nesses dias difíceis, esses dias complicados? Olhem para o coração de Deus. Deus tem um coração longânimo e Deus não vai desamparar o seu povo. O texto fala, olha, que os lugares que eram desolados, Ele transformará num jardim do Senhor, e ali haverá júbilo e alegria e som de músicas. Meus queridos, pode ser que as coisas aqui fiquem bem mais complicadas, mas a restauração vem do Senhor. O povo está olhando para o governo, o povo está olhando para o Ministério da Saúde, o povo está olhando para esse político, para aquele outro, para esse técnico, para aquele. O povo está olhando, de repente o governo troca, o secretário, e o povo fica olhando para um secretário, olhando para o outro. E a nossa colocação é esta: para onde olhar nesse tempo de pandemia? Em terceiro lugar, olhem para o coração de Deus, porque o coração de Deus é um coração longânimo, e Deus não vai deixar o seu povo, os seus filhos desamparados. Meus queridos, o profeta Jeremias, no capítulo 29, ele diz assim, lá no versículo 11, eu é que sei que pensamento tem a vossos respeito, pensamentos de bem e não de mal. O pensamento do Senhor para com seus filhos do Antigo Testamento, para conosco gentios, é o mesmo pensamento de paz e não pensamento de mal. Isso não é uma mensagem triunfalista, isso não é uma mensagem que está tentando mostrar alguma coisa diferente. Não, meus queridos,
Isto é uma mensagem da Bíblia, uma mensagem da palavra, uma mensagem do profeta que olhou para Judá e deu essa ministração. E o Senhor nos diz que em Abraão nós somos filhos da fé e pertencemos ao Senhor. Somos aquele galho que foi enxertado na videira, fazemos parte da videira. E o Senhor é o agricultor da videira e Ele cuida da videira. Meus queridos, aí vem então a quarta pergunta e o profeta responde, né? Para onde olhar nesses dias de pandemia? Precisamos olhar para a palavra de Deus, meus queridos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Olha o versículo 4, o que ele diz. Olha para vocês verem o versículo 4. Preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Meus queridos, estabelecerei o meu direito como luz dos povos. A lei do Senhor, a luz do Senhor, a iluminação do Senhor, a orientação do Senhor, que é a sua palavra. De mim sairá a lei. Meus queridos, nesses dias, né, de pandemia, nesses dias complicados, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Desde o início até o final, em todos os lugares, em todas as passagens, situações muito semelhantes com as quais nós estamos vivendo, semelhantes, muitas delas, mas o Senhor sempre libertando o seu povo, o Senhor sempre enviando livramento e o Senhor cuidando, Meus queridos, a palavra de Deus é maravilhosa e a palavra de Deus traz para nós, nesses dias, a esperança que isto vai passar. Vejam, quando o Senhor estava conversando com os discípulos, e muitos dos discípulos já haviam abandonado o Senhor, não entre os 12, mas muitos dos outros já haviam abandonado o Senhor, e o Senhor então olha para eles e fala assim: e vocês? E vocês não querem ir também? Não querem ir também? Não querem fazer como os outros? Aí Pedro tomou a palavra e disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tem palavras de vida. Só Tu tem palavras de vida. Lembro daquele hino, que belas são estas palavras de vida. Que belas são. Meus queridos, nesse tempo de pandemia, o profeta nos conclama a olhar para a palavra de Deus. Aproveitem, vocês que estão em casa, né, que estão disponíveis, reúna em família, leia a palavra, faça o culto doméstico, faça o culto individual, leia a palavra em família, tenha momentos preciosos de oração, tenha momentos preciosos na presença do Senhor. Fale com o Senhor, abençoa a vida do nosso presidente, abençoa a vida dos nossos governantes, abençoa o nosso Congresso, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, abençoa com a sua oração, porque se eles fazem parte de corruptos e que trabalham contra, né, o bem da nação, para que o Senhor cuide do coração deles e transforme o coração deles. E aqueles que estão de boa vontade, para que o Senhor dê orientação, dê força, dê ânimo. Meus queridos, olha para a palavra do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor nos deu, a palavra que o Senhor nos deixou, meus queridos, e nós precisamos olhar para ela. Para onde olharei nesse tempo de pandemia? Olha, o profeta está dizendo aqui, olha, no versículo 4, preste atenção, meu povo, preste atenção, ó minha nação, porque de mim sairá a lei, e a lei é luz para todos os povos, aqueles ali e aqueles outros que viriam.
através dos anos na vida da igreja. Meus queridos, nós não podemos deixar de olhar para a palavra de Deus, olhar para a palavra e interpretar os nossos tempos, os nossos dias, os dias que nós estamos vivendo. A palavra tem orientação e a palavra tem esperança e nos dá esperança para os nossos corações. Meus queridos, aí vem então a última pergunta, né? Para onde olhar nesses dias de pandemia? Precisamos olhar para a ação final de Deus, a conclusão de Deus. A conclusão é por conta do Senhor. Sempre é o Senhor que encerra, é o Senhor que conclui. E conclui de que forma? Segundo a sua vontade. É pela vontade do Senhor que Ele vai concluir e que Ele conclui aquilo conforme Ele quer fazer. Meus queridos, olha aqui que o profeta chama atenção no versículo 6, para onde ele manda a gente olhar. Manda olhar para o feito final de Deus, a conclusão, como que Deus vai encerrar a situação. Levantem os olhos para o céu e olhem para a terra, aqui embaixo. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Meus irmãos, o profeta nos chama atenção, nos manda olhar para cima, para os céus, nos manda olhar para a terra, e nos chama atenção, porque tanto o céu como a terra pertencem ao Senhor, e Ele tem toda a autoridade sobre ambos. Agora, meus queridos, ele fala assim, olha, depois que ele fala, porque os céus desaparecerão como fumaça. Meus queridos, haverá um dia que o Senhor colocará fim em todas essas coisas, em tudo isto. Haverá um dia que o Senhor vai colocar fim, porque haverá novo céu e nova terra. E os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como tecido, como roupas. Envelhecer, né? Apodrecer-se, acabar-se. E os moradores da terra morrerão como mosquitos. Meus queridos, isso é profecia. Isto vai acontecer um dia, as coisas irão acontecer. Agora, o que nós podemos tirar para nós aqui? Que os céus pertencem ao Senhor, a terra pertence ao Senhor, o Senhor é que cuida de um e do outro, e o Senhor é que cuida também de nós. Embora diz aqui que os moradores da terra morrerão como mosquitos, quer dizer, coisas insignificantes, diante do grande olhar do Senhor. Mas aí ele diz assim, mas a minha salvação. Meus queridos, acabou a bateria da luz agora, eu quero terminar assim mesmo mais escuro, mas preste atenção. Meus queridos, olha, o Senhor, Ele cuida de nós, ele diz aqui no texto, mas a minha salvação durará, mas a minha salvação durará para sempre. Mas a salvação do Senhor durará para sempre. Meus queridos, meus irmãos, pensem nisto. Podemos estar vivendo dias difíceis, muito apropriado para este versículo, e muita enfermidade e muita mortandade. Mas ele diz aqui que a salvação do Senhor, né, durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Esta salvação, meus queridos,
ela pertence ao seu povo, pertence àqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus e pertencem ao Senhor Jesus. Eu quero, então, agora concluir esta palavra, meus irmãos. Concluir esta palavra. Olha, preste atenção nesta pergunta que nós fizemos durante o texto. Para onde olhar nesses dias de pandemia? O profeta nos orienta. Olhar para Deus, olhar para os servos de Deus, olhar para o coração de Deus e olhar para a sua palavra. Essas são as 4 respostas que está no profeta Isaías 51, do versículo 1 ao versículo 6. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te guarde e te proteja, que o Senhor opere maravilhas na sua vida e abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar nesse instante e depois vou impetrar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai bondoso, Pai maravilhoso, Deus santo, Deus de poder. Eu quero, ó Pai, no nome santo, bendito e maravilhoso do Senhor Jesus, ó Pai, buscar a Tua bênção, Senhor, buscar a Tua orientação, buscar o Teu refrigério, ó Pai, para os nossos corações. Pai querido, olha para os irmãos que estão cada um nas suas casas, olhem para esses irmãos, olhem para as suas necessidades, olhe para a sua necessidade emocional, física e espiritual e abençoa, Senhor. Cuida, Senhor, de cada coração. Mostra para ele que a sua salvação durará eternamente, que o Senhor é aquele que cuida dos seus filhos. Pai querido, faz uma obra de poder no nosso meio. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados como igreja, como indiferentes, muitas vezes na obra do Senhor, ó Pai. Pai querido, cuida de nós e nos abençoa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém. 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 Meus irmãos, eu estou muito esperançoso que no domingo que vem nós vamos estar aqui, mesmo que seja com um grupo reduzido, para fazermos, quem sabe, mais cultos durante o dia, né, durante aquele dia, mas com um grupo reduzido, obedecendo às regulamentações, às normas, mas estarmos aqui. Porque, meus queridos, bom é estar na casa do Senhor. Né? Bom é estar na casa do Senhor para louvar e bendizer o Senhor. Nós não santificamos esse espaço, não. Isso aqui é um salão, são 4 paredes, mas aqui é o lugar que nós consagramos, que foi oferecido ao Senhor para nós celebrarmos o nome do Senhor aqui nesse lugar. Então, ore intensamente, meu irmão, ore intensamente, para que, se for da vontade do Senhor, neste próximo domingo, já estaremos aqui para poder louvar o Senhor, né, para poder glorificar o Senhor deste lugar. Enquanto isso, vamos continuar louvando e glorificando de casa. E depois que voltarmos para cá, também aí continuemos louvando aqui e louvando de casa. O Senhor não está limitado a espaço, mas é muito bom ver o irmão, é muito bom ver a comunidade, é muito bom tocar no irmão e abençoar e abraçar os irmãos. Deus te abençoe, que você tenha uma noite muito abençoada e que o Senhor Jesus esteja contigo, meu querido.